Espírito Santo te mover. Glória a Deus, aleluia. A sua oração. Só você em nome de Jesus. Só a igreja. Santo, santo. Presença doce do Espírito de Deus. Deixa o Espírito te envolver, vai. Imagine-se na frente do seu Deus agora. Levanta as suas mãos se você quiser, querido. E fala olhando para Deus assim, ó.
Comece a adorar, querido. É uma presença linda que pode te tocar nessa manhã. Comece a adorar o Senhor, querido, no seu interior. Você é adoração nessa hora. Você é adoração nessa hora. Você é adoração nessa hora. Glória a Deus, aleluia, querido. Vai. Creia nisso, aleluia. Presença doce, presença doce do Espírito de Deus. Alabacando, alabacando, está neste lugar. Deixa o Espírito te tocar, querido.
Deixa o Espírito Santo te tocar. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Dá um glória a Deus. Deixa o Espírito Santo revelar em você a tua adoração, querido. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, 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 oh glória. Chora bacana, bacana. Eu quero sentir. Vem fogo de Deus sobre mim. 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 Fala comigo, vem fogo de Deus sobre mim. Fala seu coração. Vem fogo de Deus sobre mim. Vem, vem. Eu quero todo mundo agradecer, Senhor. Deixa Deus entrar agora e fazer você adorar. Santo tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de todo amor. Tu és digno de toda majestade. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Pai, por tudo que és. Porque tu és o nosso Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Isaías 41, de 8 a 14. Amém? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo,
Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus, dos mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritarão contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscar-lo-ás, mas não o acharás. E o que pelejarem contigo, tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearão contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor e o teu Redentor e o Santo de Israel. Amém? Vamos curvar a cabeça agora para lá. Senhor Deus, este é o momento, Pai, em que receberemos de Ti, ó Senhor. Senhor, aquieta, ó Deus, a nossa alma, Pai, para que possamos receber livremente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Senhor, que não seja eu, mas que seja, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Deus, falando através de mim, Pai. Fala com os Teus filhos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem, ela nos mostra algumas características de Deus. Meu servo, quando ele fala com Jacó, ele quer dizer que ele é o Senhor. Meu amigo, ele é o nosso amigo, é o Deus amigo. Os confins da terra, é Deus presente. Em todo lugar que você for, Deus vai estar lá. Não temas, porque eu sou contigo. Ele é um Deus zeloso. Eu sou o teu Deus, Deus soberano. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão, da minha justiça. Ele é um Deus de justiça. A nossa justiça tem que estar no Senhor. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão como nada. Deus é onipotente. Amém? Amém? O Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, Ele é majestade, Ele é força e Ele é poder. E Deus nos convida, né, que nós o conhecemos, que temos relacionamento, intimidade com Deus. Temos que ter uma vida de relacionamento com Deus. Abre aí a Bíblia em Jeremias 31, 34. 31, 34 e 35. Aleluia, Jesus. Amém? E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, porque dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e fez bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém? Então Deus, Ele quer que nós nos importamos em conhecer a Ele. Porque quando nós passamos a conhecer a Deus, nós temos essa intimidade, nós temos a identidade de quem somos em Deus. Quem você é em Deus? Nós precisamos ter isso firmados dentro de nós. Quem somos? E quais as características de Deus que há em nós? E quais as suas características que devemos buscar? Então, e as características de Deus, nós podemos dividir em duas classes. Que são os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que pertencem à divindade de Deus. Somente Deus possui. Não tem analogia com o caráter humano. Onipotência, onisciência. Vocês repararam nas colunas as palavras? Onipotência, onipresença, soberania, imutabilidade.
Deus é um Deus que não muda. Nós mudamos, mas Deus não. Amém? E outras características que somente Deus as possui. E tem os atributos comunicáveis. São aqueles que são característicos de Deus, mas que foram transmitidos a nós. Amor, paz, perdão, justiça. Então nós devemos ter discernido isso em nós. Quais os atributos, quais as características que Deus tem e que eu devo buscar? E quais as características que eu já tenho? Qual é a minha identidade em Deus? Amém? Então nós vamos, eu vou aqui preconizar alguns pontos, algumas características de Deus. Onipresença. Falar da onipresença, eu pensei, Senhor, Tu és maravilhoso. Aonde estou, o Senhor está. Eu sei que o Senhor me ama muito. Deus me ama muito. E eu tenho certeza disso. Só que ontem no carro, eu conversando com o Davi falou assim, tia, para Deus a gente é como uma formiguinha, né? Eu tentei entender a mente de Davi. Os carros ficam todos pequenininhos. É porque ele estava vendo Deus do alto. Deus estava lá em cima e ele estava entendendo isso. Eu falei assim, Davi. Mas Deus também, ele é um Deus de longe, mas ele é um Deus de perto. Amém. Ele é um Deus que não tem tamanho, nem profundidade, nem dimensão, nem altura. Aí confundi a cabeça de Davi. Aí eu fui explicar para ele, Davi, se você está no carro, Deus está com você. Se você está lá na sua casa, Deus está com você. Em todo espaço, Deus está com você. Ele é assim. Mas eu achei tão legal quando ele falou que ele reconheceu o Deus lá do alto, que nos olha, que nos protege, que nos guarda. Vamos abrir a Bíblia, Jeremias 23, de 23 a 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor porventura, não acho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então Deus está em todo lugar. Poderia nós nos escondermos da presença de Deus? Poderia nós ter um pensamento que Deus não soubesse antes do que a gente ia pensar ou falar? Deus está conosco, queridos, em nosso levantar, no nosso deitar, no nosso dormir. Fala com nós em sono. Todo o tempo Deus está conosco. E se por um instante o pecado, ele tenta nos sequestrar, ele tenta nos tirar da presença de Deus, tem uma pessoa que faz parte da Santíssima Trindade e que nos traz de volta. Amém? E faz a gente reconhecer que Deus é muito maior do que os nossos medos, do que as nossas aflições, do que nossos sentimentos. Deus é muito maior do que tudo isso. E quando estamos na presença de Deus, não importa a circunstância que você está passando, porque na presença de Deus nós sentimos a paz do Senhor. E nós temos a segurança de Deus em nossas vidas. E é o Espírito Santo, e ele traz à nossa memória a alegria que temos em Cristo, a esperança que temos em Cristo. E ele fala conosco. E é esse mesmo Espírito Santo que leva para Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está lá intercedendo. Amém? Então a presença do Senhor está neste lugar. Deus quer falar com vocês. Deus quer falar comigo. Vamos ouvir a voz de Deus. Aquilo que Deus tem para nós, amém? Eu sei que para cada um Deus vai falar de uma forma. O outro ponto é a soberania de Deus. 1 Crônicas 29, 11.
Amém. Tua é, Senhor, é a magnificência, o poder, a honra e a vitória e majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Deus tem o domínio de tudo eternamente. Deus tem o domínio sobre a vontade dos homens. Deus tem um domínio sobre seres celestiais. Deus tem um domínio sobre tudo que Ele criou. E até a vontade que a gente tem de adorar vem dele. Então, queria que vocês fechassem os olhos agora. Imagine que vocês estão no alto mar em um barco. E vocês estão perdidos. E vocês olham para todas as direções. Só vem a linha do mar com o céu. E você tem os remos na mão. E Deus chega para você e fala assim: filho, me dá o remo que eu sei a direção. Me dá o remo porque eu sou a direção. Mas às vezes nós relutamos com Deus. Fala: não, Deus, é só falar que eu sei, é só me apontar que eu vou. Deus fala: não, filho, eu quero remar por você. Mas você não permite, você fala assim: ó, Senhor, eu vou te dar só um remo e eu vou ficar com outro. Só que quando você dá só um remo nas mãos de Deus e não dá o outro, vocês ficam rodeando e não saem do lugar. Porque Deus quer o controle. Deus quer que você entregue o controle da sua vida na mão dele. Amém? Porque Ele vai te levar. É Ele que vai te direcionar. Pelos nossos próprios esforços, nós não podemos nada. Amém? Pode abrir os olhos. E é isso que Deus quer nos mostrar. Que devemos entregar esse controle, porque Ele é soberano. Ele tem um domínio de tudo. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Então Deus fala nesta manhã para você entregar os remos na mão de Deus, porque Ele quer te levar. E quando Deus te leva, Ele te leva a lugares altos. Lugares que nunca imaginamos e nem pensamos. Deus leva você. Deus me leva. Mas por que deixar esses remos nas mãos do Senhor é tão difícil? Por que a gente quer só, às vezes, não só um remo? Ou só me fala o caminho que eu remo para lá. Sabe por quê? É porque às vezes nós não reconhecemos a soberania de Deus. Não queremos dar esse controle na mão dele. Queremos ter o controle de tudo. E acabamos falhando no processo. E tudo fica mais difícil quando a gente quer assumir o controle. Eu coloquei alguns pontos o motivo pelo qual nós não reconhecemos a soberania de Deus. Quando achamos que temos o domínio, quando não reconhecemos nossas limitações e queremos fazer tudo pela força do nosso próprio braço. Quando agimos expressando que a nossa vontade está acima da vontade dele. Às vezes você fala: Senhor, o Senhor é o centro, seja o centro da minha vontade. Só que eu seja o centro, só que esse seja o centro, você só fala. Mas é igual aquela frase: as suas atitudes falam tão alto que eu mal posso te escutar. E às vezes nós agimos assim. E manipulamos situações e pessoas por não aceitar o tempo de Deus. E nos enganamos ainda. Não, estou dando uma ajudadinha, estou ajudando um pouquinho. Não, se ajudar um pouquinho vai mais rápido. A nossa alma fala isso. A nossa alma grita isso. Então acabamos manipulando situações e pessoas para chegar onde queremos. E quando a gente não está nas mãos de Deus, assim, quando a gente não entrega no controle, não entrega o controle na mão de Deus, nós quebramos a cara. Nós caímos.
Porque Deus não tem os dois remos na mão, tem só um. Você está rodando, não sai do lugar. Vamos falar também da onipotência de Deus. Êxodo 15, de 3 a 6. Amém? A tua destra o Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência, e a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Se você crê que para Deus nada é impossível, que todo o mar vermelho que está diante de você, Deus tem o poder para abrir as águas. Se toda dificuldade que está diante de você, Deus tem poder para te acompanhar, te fazer passar por isso. Seja firme. Porque para a gente tem que crer, a gente tem que ter nossos corações arraigados. E para Deus nada é impossível. Deus, Ele é único. Ele é soberano. Vamos ler o verso 11 e 12. Deus também é um Deus singular. Uma característica de Deus é que Ele é singular. Ele é único. O Senhor, ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a Tua mão direita e a terra os tragou. Querido, se você está numa dificuldade, se você clamar a Deus, Deus, aonde Ele estiver, Ele está perto, mas Ele também é Deus de longe, mas Ele vai te escutar. Ele está com você, você tem que clamar a Deus, você tem que querer conhecer a Deus, ter a sua identidade no Senhor, se fortalecer, porque diante da dificuldade você vai falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria para me passar por isso, eu não estou sozinha. E é o relacionamento com os irmãos, porque na hora da dificuldade vai ter pessoas ali com você, pessoas que o Espírito Santo vai enviar, pessoas que você não imaginaria também vai estar ali te ajudando e vai estar orando por você. A oração do justo tem muitos dos seus defeitos. E diante de toda essa palavra, e diante de toda essa onipotência, não alcançamos ainda o coração do Pai com 100% de adoração nossa. Por quê? Porque às vezes também nós falhamos e não reconhecemos a onipotência de Deus. E eu pontuei aqui alguns motivos pelo qual nós não reconhecemos a onipotência de Deus. Deus está ali falando com você e você continua insistindo em seguir sozinho, continua insistindo em ir para uma direção que não é Deus que está mandando. Senhor, eu quero casar, mas aí o que você faz? Você mesmo vai procurar com seus próprios esforços. Aí você até para a igreja, porque Deus não mandou um varão para você. E aí? Senhor, eu queria fazer faculdade, mas até agora eu não consegui. Dá um jeito. Aí você começa com seus próprios esforços, vai lá e tenta fazer e não dá certo, mas porque você não deixou Deus no controle. Às vezes não é nem o seu tempo, não é nem o seu tempo de você fazer. Deus tem um tempo certo para você. Mas a gente tem que crer.
que existe esse tempo de Deus pra gente. Quando achamos que estamos no controle de tudo, ou quase tudo, nós não reconhecemos a onipotência, porque você quer o controle. Quando não admitimos que somos impotentes e nada podemos fazer. Tudo está errado na vida, a família está disfuncional, os filhos estão nas drogas, os adolescentes não ouvem mais você, os seus filhos não te ouvem mais. Só que você precisa manter uma capa. Você precisa manter essa capa. Aí você não reconhece que você precisa de ajuda. Por dentro você está cheio de lixo, está cheio de entulho, você está andando assim. Mas aí quando chega num lugar público, você anda assim. Tá tudo bem. Minha família é uma família perfeita. Meus filhos são perfeitos. Mas está tudo errado por dentro e você sabe disso. Isso te consome. Isso te frustra. Deus, Ele troca o nosso fardo pesado pelo dele que é leve. Deus, Ele guerreia as nossas guerras. Mas temos que reconhecer que somos impotentes. Porque todo o poder está na mão de Deus. Nada você pode fazer. Entrega na mão de Deus. Nós temos que reconhecer que somos fracos. Quando nós reconhecemos que somos fracos, o processo é mais rápido. Não sei se é menos dolorido, mas é mais rápido. Vamos abrir em 2 Coríntios 9. Coríntios 9, mas eu não coloquei aqui o versículo. Mas está escrito assim. Vou ler. Mas eu vou ler. Amém? Amém. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso que nós temos que reconhecer que nós somos fracos, que nós não podemos nada, porque é o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. E por que então essa sensação, né, de ser duro, de ser durona, de mostrar essa perfeição, essa capa que não existe? Deus quer libertar a gente dessas amarras. Deus quer que nós o adoramos livremente na presença dele. Nós temos que ser presos, mas no Evangelho de Cristo. Assim como Paulo foi preso no Evangelho de Cristo, nós temos que ser presos no Evangelho. Temos que ser cativos, ter nossa mente, ter nosso corpo cativo em Cristo. Porque só Ele pode nos libertar, nos curar, nos transformar, nos dar direção. Amém? Amém. Tem uma característica também do Senhor, mas essa é transmitida a nós.
que é o perdão. Gênesis 50, 17 e 19. Assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temas, porventura estou eu em lugar de Deus? José reconheceu que tinha um Deus soberano, um Deus perdoador. E ele já tinha perdoado seus irmãos mesmo antes da carta. Ele já havia liberado o perdão. E isso Deus trabalhou, porque José estava com o coração livre. José não tinha amargura, não tinha rancor de seus irmãos. José tinha liberado o perdão. E eram irmãos de sangue. E nossos irmãos que a gente não perdoa, às vezes o irmão pisa no seu pé, você já trata mal, com indiferença. Deus perdoa. E Ele transmitiu isso a nós para que também viesse de nós, para que possamos perdoar. Quando nós temos rancor, nós impedimos o trabalhar de Deus. Nós impedimos o agir de Deus em nossas vidas. Nós nos retrocedemos quando não liberamos o perdão. O ressentimento, o pastor pregou sobre ressentimento. Os ressentimentos que ficam te fazem olhar no retrovisor do carro. E o que você faz? Quando ele falou quinta-feira, você bate. Você está olhando no retrovisor, você está olhando seu passado. Você está olhando aquela pessoa que te ofendeu há 10 anos atrás. A pessoa já nem lembra mais. Você está ali com o ressentido no seu coração, aquela mágoa. José não guardou ressentimento. Ele estava livre para trabalhar de Deus. Ele já tinha liberado os irmãos dele no coração dele. Assim também nós temos que liberar nossos irmãos nos nossos corações. Amém? Quantos de nós nos prendemos por causa de ressentimentos e não perdoamos nossos irmãos? Efésios 4, 33. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou, como também Deus vos perdoou em Cristo. E por que é tão difícil liberar o perdão? Quando alguém pisa no seu pé, às vezes te encosta, você até libera. Mas toca um dos seus filhos, você libera o perdão? Machuca um dos seus filhos, você libera o perdão? Ofende a sua esposa, ofende alguém que você ama tanto, é tão fácil assim liberar? Esse caminho é tão difícil de percorrer. Coloquei aqui também alguns pontos que diz: medo de perder o controle da situação.
Não demonstrar fraqueza. Normalmente existe isso entre marido e mulher, né? Medo de perder a situação, de demonstrar fraqueza, então essa dificuldade também em liberar perdão. Não só em casais, mas no modo geral. Você no serviço, você tem um controle de tudo no seu serviço, você erra. Aquilo ali para você acabou. O seu dia ficou um desastre. Por quê? Você perdeu o controle. Você errou, você não quer assumir que você errou. Você não quer pedir perdão. E você se esconde. Você não quer demonstrar a sua fraqueza. Medo de rejeição. Muitos não perdoam por quê? Se eu for pedir perdão, ela vai virar a cara para mim. Ela vai virar as costas. Ela vai me rejeitar. E você fica com ressentimento e não pede perdão. Temos que fazer a nossa parte, amém? Não admitir erros e fracassos, negação. Você errou, você sabe que você errou, você sabe que você machucou alguém, você sabe que você feriu com palavras. Ferir com palavras é pior do que a ferida física, porque você mata. Você pode matar uma pessoa com suas palavras. Mas não, tá tudo perfeito. Eu errar, não, jamais. Eu falo a verdade. Não, aquela pessoa precisava escutar essa verdade. E você se acha no direito de você falar a verdade para ela. A sua verdade, não a verdade de Deus, mas a sua verdade. Soberba, orgulho, altivez. Eu vou percorrer esse caminho nada? Me humilhar? Pedir perdão? Não, independente se você está errado ou não. Se aconteceu algo com seu irmão, se você está certo, fala, meu irmão, me perdoa. Não foi minha intenção. Mas não é difícil, porque é humilhante. Eu falo isso porque uma vez aconteceu, eu pedi perdão ao meu marido, mas aquilo me doía tanto por dentro. Eu pensei, meu Deus, ele estava certo, eu estava errado, e agora? Mas foi difícil para mim, foi difícil. Por quê? Eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou pedir perdão a ele? Eu estava errada. Mas eu estava errada? Eu ficava assim, mas eu estava errada, eu estava errada. E para mim foi humilhante assim percorrer, né? Porque ele é o caminho era. Eu sabia. Mas esse é o trabalhar de Deus em nossas vidas, sabia? Porque é aí que temos o quebrantamento. Deus, Ele é todo poderoso. Ele é soberano, Ele é onipotente. Príncipe da paz. Esse mesmo Deus, Ele levou as nossas dores, as nossas transgressões numa cruz, através do seu Filho. E Ele não pensou em tudo isso que eu falei, Ele não pensou em nada disso. Ele já sabia como nós somos por dentro. Ele nos conhece. Ele conhece a nossa alma. Ele conhece quem somos. Ele trocou uma coroa de espinhos, uma coroa de ouro, perdão, por uma coroa de espinhos. Ele se fez carne por mim e por você. Você acha que foi fácil morrer naquela cruz? As dores que Ele sentiu, por tudo que Ele passou. E eu sei que esse Deus me ama e te ama também. E Ele quer fazer muito mais por você, muito mais do que você imagina, muito mais do que você pensa. E Ele te pede para você conhecer a Ele. Reconhecer a onipotência dEle, a grandeza, a majestade dEle. Deus está conosco, aonde que a gente vai. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ainda que sua mãe esqueça do seu filho, Deus não esquece de você. Adoração, adoração. Temos que adorar Ele. Temos que ter uma adoração extravagante mesmo. Temos que gritar diante da presença de Deus. Nós não somos nada diante de um universo tão grande. Mesmo assim Ele nos olha. E mesmo assim Deus nos cuida. Qual é a sua identidade diante deste Deus? O que
você tem feito para esse Deus? Tudo a gente reclama, mas a gente não olha por um Deus que sofreu naquela cruz, que derramou o seu amor por mim e por você. Eu tenho certeza que há um Deus que intercede por mim através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Senhor, esse Espírito Santo é uma pessoa. Ele se entristece com você. Ele se alegra com você. E Ele está ali intercedendo por nós. Glória a Deus. Qual é a sua identidade diante de Deus? Temos que ter um coração grato. Temos que declarar todos os dias com os nossos lábios que o Senhor é santo, que a tua misericórdia dura para sempre. E Ele te diz, Ele olha para você e te diz: eu te ajudo, eu te sustento, eu te carrego. Ai daquele que vier contra ti, ai daquele que quiser guerrear contra ti. Deus guerreia por você. Deus tirou o fardo pesado, quer dar um dele leve. Receba esse fardo leve do Senhor. Amém. Por causa de um jogo, a gente não vai à igreja. Por causa de uma sensação da nossa alma, a gente não vai à igreja. E a igreja não é só ir à igreja, mas é ir à casa do Senhor. É adorar, é exaltar o teu santo nome. É dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer através da sua palavra. Eu quero te conhecer através de experiências contigo. Você tem falhado na percepção de quem é Deus? Se você tem falhado na percepção de quem é Deus, atrai a presença de Deus para você nesse momento. Vamos nos levantar. Amém? Deseje esse tesouro que é o Senhor, porque a palavra diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele vai dar um louvor. E vamos nos expressar do Senhor, né? Feche teus olhos, querido. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselho. Vai se lembrando dos atributos de Deus que você acabou de estudar. Maravilhoso. Deixa essa influência, deixa esse conhecimento que Ele vai influenciar você agora. Levanta as suas mãos e se lembre da onipotência, da onipresença. Louve a Ele, querido, louve a onipresença dEle, a onipotência. Diga que Ele é grande, diga que Ele é poderoso. Oh, aleluia. Sem tua presença, és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Oh, aleluia.
amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho, Aleluia. totalmente teu. Glória a Deus. Tudo que sou é totalmente teu. Aleluia, Jesus. Querido, preste atenção, com seus olhos fechados. A expressão da sua adoração exterioriza o conhecimento que você tem de Deus. A expressão da sua adoração exterioriza não o conhecimento de letras, mas o conhecimento da verdade que está por trás das letras. A sua expressão na adoração revela o quanto você conhece a Deus e a resposta que você dá para Ele. Davi era um adorador extravagante, querido, porque Davi conhecia Deus. Quem já teve um impacto, uma experiência com esse Deus, adora esse Deus. Quem já teve os seus pés arrancados do lamaçal do pecado, adora esse Deus. Quem sente a presença de Deus, adora esse Deus. Quem cujo Espírito de Deus está sobre ele, os seus lábios, querido, eles não ficam calados. Adore a Deus, querido. Levante a sua mão, oferece o seu melhor para Deus. Rompe a sua alma, querido. Rompe ela. Para Deus, eu quero te dar o meu melhor. Vai, querido, ouse levantar a sua voz. Ouse levantar a sua voz. Ouse levantar. Briga com a sua alma. Fala, Deus, eu recebi uma porção da revelação da tua pessoa aqui essa manhã. E eu não posso ficar calado diante de tanta revelação. Eu não posso ficar com meus lábios fechados diante da tua glória que a mim foi manifestada. Conheça Deus, querido. Não conheça o sistema religioso. Sai do sistema religioso. Sai da religiosidade. Conhece a Deus. Conhece a Deus. Conhece a Deus. Conhece a Ele, querido. Ele está aqui essa manhã. Conhece a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fala, Deus, me ajuda a cada dia te dar o melhor. Fale em línguas, querido. Você que fala em línguas. Fale em línguas da presença de Deus. Adore em línguas, adore com novo cântico. Você que não está entendendo nada, fala, Deus, eu quero só levantar as minhas mãos e te dar o meu melhor. E te dar o meu melhor. E te dar o meu melhor. Dá o seu melhor para Deus essa manhã. Ô Espírito Santo, marca a vida da igreja com o teu poder. Marca a vida de homens e mulheres com o teu poder. Marca com experiência. Essa presença que você está sentindo aí, querido, não é produto da sua emoção. É o Espírito Santo de Deus comunicando verdades celestiais a você. Comunica mesmo, Pai. Glorificado aqui, Deus.
Maravilhoso está na sua presença. Maravilhoso o seu Espírito, Pai, está lá conosco. Vai cantar a voz, oh, aleluia. Se Deus quebrantar o seu coração, vai cantar a voz, se Deus quebrantar a sua vida. É o Pai que está aqui, querido, o Pai que jamais falhou. Grita, querido, grita, se você quiser gritar, grita. Esquece da pessoa que está ao seu lado. Esquece da pessoa que está ao seu lado. Se expressa para o seu Deus da sua maneira. Maravilhoso, Deus. Aleluia. Vamos estar aqui, querido. Eu te amo, Deus. Aleluia. A gente vai fazer um outro processo agora. Nós vamos nos sentar de 2 em 2. Nós vamos gastar 10 minutos, 5 minutos aproximadamente. Nós vamos fazer isso em 10 ou menos. Você vai sentar com uma pessoa e você vai dizer, serão 2 perguntas que um vai responder para o outro num processo terapêutico da sua forma. Você vai responder para o seu irmão ou para a sua irmã o que Deus falou com você e o que você vai fazer com essa revelação. Olha, Deus me falou assim, 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 do seu jeito, querido. Não tem resposta certa, tem a sua resposta. Você vai sentar de 2 em 2 e vão responder essas 2 perguntas. O que Deus falou com você e o que você vai fazer com essa revelação. O que você vai fazer com essa verdade que Deus te trouxe. Vamos lá? 10 minutinhos só.